Pessoal, hoje é a nossa quinta videoaula sobre o módulo de dívida ativa do GESAM. E hoje a gente vai ver como que você envia uma notificação de débito informando ao cliente que os débitos dele antigos foram inscritos em dívida ativa, tá ok? Isso é feito através de uma funcionalidade chamada inserir comando de ação de cobrança. E é essa funcionalidade que a gente vai navegar hoje. Para acessar, você entra numa base do GESAM com seu login e sua senha, vai na árvore do menu GESAM, cobrança, comando de atividade de ação de cobrança e inserir comando de atividade de ação de cobrança. Veja que ela já cai aqui nessa tela perguntando se o tipo de comando é cronograma ou é eventual. Essa notificação de débito da dívida ativa ela é sempre um comando eventual. Então você marca aqui eventual e clica em avançar. E aí você acessa a funcionalidade de inserir comando de ação de cobrança, grupo de cobrança. Bom, nas aulas anteriores a gente viu como é que você insere um cliente ou imóvel individualmente em um livro para inscrição da dívida ativa e a gente viu como é que insere também vários clientes e vários imóveis em massa, né? E depois de inseridos esses clientes na dívida ativa, você precisa enviar uma notificação para esse cliente. É o próximo passo e é feito nessa funcionalidade aqui. Essa funcionalidade ela pode ter dois critérios para consultar o comando de ação de cobrança. Ou utilizando o critério da rota, ou utilizando o critério do comando. A gente vai ver primeiro utilizando o critério do comando. Note que aqui quando você seleciona o critério da rota, o botão avançar, ele fica desabilitado. Isso é porque, clicando aqui em avançar, você vai para uma tela onde você vai pesquisar os critérios dessa ação de cobrança. Os critérios do comando, né? Aí, caso você selecione utilizar o critério da rota, esse botão fica desabilitado. Vamos ver os dois casos. Primeiro, utilizando o critério do comando. Note que esses asteriscos vermelhos nos campos indicam que eles são de preenchimento obrigatório. Você pode clicar aqui no botão pesquisar comando para você localizar o comando de ação de cobrança que você quer efetuar. Depois de escolher esses comandos, todos os campos obrigatórios eles são preenchidos com esses dados do comando que já é cadastrado previamente no sistema, ok? Então, retornando, a gente seleciona aqui utilizando o critério do comando, clica em pesquisar comando. O sistema vai para essa tela pesquisar comandos de ação de cobrança. Aqui no título do comando, a gente pode digitar o nome do comando que a gente quer localizar. No caso aqui eu coloquei dívida porque eu quero localizar comandos de dívida ativa. Então eu clico aqui em contendo texto, que pode ter sempre no começo do texto ou no meio, e clico em pesquisar. Clicando em pesquisar está aqui, ó, o sistema vai me trazer as atividades eventuais de cobrança, todas elas relativas à dívida ativa. Notificação de débito, dívida ativa. Você seleciona o comando que você quer, clicando no link. Feito isso, ó, os campos obrigatórios eles já são preenchidos automaticamente. O título, notificação de débito de dívida ativa. A descrição, emissão de aviso de inscrição de débito de dívida ativa para os imóveis. A ação de cobrança, que é um aviso de débito. E a atividade de cobrança, que é gerar ou emitir essa notificação de débito para enviar para o cliente. O prazo da execução também é preenchido automaticamente. E é isso. O restante dos campos são informações complementares que você pode ou não preencher. Ok? Com o grupo de cobrança, a matrícula do imóvel, se você quiser mandar notificação só para um imóvel. Localidade, código do cliente superior. Bom, selecionado o comando, você pode aqui anexar um arquivo a
a essa funcionalidade de inserir o comando de ação de cobrança. Você pode selecionar um arquivo com a relação dos imóveis que você quer enviar essa notificação de débito. Então, se você já tiver esse arquivo, ele deve conter a matrícula dos imóveis no arquivo. Você clica aqui em escolher arquivo e seleciona do seu computador o arquivo com a relação dos imóveis e a matrícula de cada imóvel que você quer enviar essa notificação de cobrança. Obviamente, são imóveis que já estão inscritos, né, em dívida ativa, como a gente viu em aulas anteriores. Feito isso, você clica aqui em avançar. Avançando, você vai para essa tela, inserir comando de ação de cobrança ou critério de cobrança. E aqui tem a descrição de vários critérios de cobrança. Clicando sobre o link de um deles, você clica aqui. Ele vai consultar as linhas do critério. Aqui ele está dizendo, ó, que para imóvel superior ao débito de 5.000, ao perfil do imóvel, categoria, valor do débito, quantidade mínima de contas, todos os critérios da ação de cobrança. Se você quer enviar essa notificação de débito só para clientes que tiverem débitos superiores a 5.000, você seleciona aqui o critério e pode clicar em concluir ou voltar aqui para você verificar se todas as informações estão corretas. Verificou que todas as ações estão corretas? Clique em concluir. Feito isso, ó, a atividade de cobrança gerar ou emitir a notificação foi inserida com sucesso. Caso você queira inserir um outro comando de ação de cobrança, você clica aqui no link e retorna para a tela inicial. Eventual, porque os comandos de dívida ativa são sempre eventuais, os comandos de cobrança. Clique em avançar. A gente viu de primeiro aqui a gente viu utilizando o critério do comando. Agora a gente vai ver utilizando o critério da rota. Note que, como eu disse antes, o botão avançar ele fica desabilitado para você pesquisar os critérios do comando, já que você vai utilizar o critério da rota. Tá ok? Daí você vai ter que preencher manualmente, selecionando o critério da rota, você vai ter que preencher manualmente os campos obrigatórios. Ação de cobrança, aviso de débito. Atividade de cobrança, gerar ou emitir esse aviso de débito. O prazo da execução, você vai selecionar manualmente também. Não vai utilizar o botão pesquisar comandos, porque você está utilizando o critério da rota. Você vai selecionar a relação dos imóveis. Tem que ser sempre um arquivo, né, TXT. E é isso. Preenchidos os campos, você clica em concluir. Está vendo aqui a informação, ó, arquivo com dados inválidos. Por que esses dados estão inválidos? Porque ele não tem nenhuma matrícula do imóvel no arquivo. O que acontece? Quando você envia esse arquivo, o sistema bate essas matrículas para ver se elas constam no cadastro. Então, como não tem nenhuma matrícula válida no cadastro, o sistema não aceitou o arquivo. Utilizando o critério da rota, você preencher os campos obrigatórios, clique em concluir. O prazo de execução, às vezes ele apaga. Aí você tem que informar de novo. Concluir. Aí está pedindo aqui, ó, uma opção de abrangência. Essa opção de abrangência é uma gerência regional ou uma unidade de negócio. Eu seleciono aqui a gerência regional, por exemplo, utilizando o critério da rota. Concluir. Prazo de execução apagou novamente. Tá aí, a ação de cobrança para atividade gerar e emitir foi emitida com sucesso segundo o critério da rota.
Caso a rota cadastrada não tivesse critério, né, de ação de cobrança, o sistema ia informar uma mensagem de crítica. Existem rotas sem critério para alguma ação de cobrança. Então, essa rota também precisa ter uma ação de cobrança vinculada a ela para essa inserção de um comando de ação de cobrança poder ser feito pela rota. Caso essa rota não tenha esse critério vinculado, você precisa então pesquisar o comando, utilizar o critério do comando, em vez do critério da rota, tá? Todos esses comandos pesquisados aqui, eles são cadastrados no sistema previamente em outra funcionalidade que a gente não vai ver aqui na aula de hoje. Ok? E basicamente é isso. Caso você queira saber mais informações sobre essa funcionalidade, inclusive como que você preenche todos esses outros campos, a matrícula do imóvel, você tem que pesquisar o imóvel, localidade inicial, caso você queira informar também, pesquisa, código do cliente superior, você também efetua uma pesquisa. Caso você queira informações sobre o preenchimento dos outros campos que não são obrigatórios, você pode acessar a documentação da Consenso referente a essa funcionalidade. Ok? Isso é feito, como a gente já viu antes, clicando aqui no link, que fica sempre na base da funcionalidade. Vou sair novamente, login, GSAM, cobrança, comandos de atividade de ação de cobrança, inserir atividade. Você clicando sobre o link, você vai direto para a documentação referente a essa funcionalidade, que é inserir comando de atividade de ação de cobrança. E aqui tem todos os detalhes do preenchimento de cada campo, os prints das telas, as particularidades para cada empresa. Está tudo aqui informado nessa documentação. Inserir comando de atividade de ação de cobrança, que é referente a essa funcionalidade. Então, recapitulando, o que a gente viu hoje? A gente viu que depois que você inscreve um cliente ou um imóvel individualmente ou em massa em dívida ativa, o próximo passo é claro, depois de você abrir ou encerrar um livro, como foi visto nas aulas anteriores, também consultar os débitos desse livro, inscritos nesse livro. Depois que você inscreveu o cliente ou o imóvel, o próximo passo é você enviar essa notificação de débito para o cliente, informando para ele que o débito dele, por estar muito antigo, foi inscrito em dívida ativa. E é através dessa funcionalidade aqui, como a gente viu, que a gente envia essa notificação para o cliente, para ele ficar informado e poder, né, entrar em contato para efetuar o pagamento desse débito. E por hoje é só.